Convidei a advogada Sheila Sodré para falar aí sobre os direitos voltados para o público PCD. Sheila Sodré já está por aqui. Boa tarde, Sheila. Tudo bem? Maravilhosa. Boa tarde, Dezica. Eu prefiro sua voz assim, normal, tá? Tu não gostou do meu microfone diversificado, mulher? Não, mulher. Olha, a comunicação a gente tem que entender, não tá entendendo nada. Não ficou muito claro, deixa pra lá. Sheila, vamos começar com a arte, explicando primeiro o que significa esse termo PCD, que é exatamente pessoas com deficiência, né? Exato. Inclusive, se você costuma dizer assim, olha o deficiente ali, esse termo tá ultrapassado, é erradíssimo. Exatamente. Então comece a usar pessoa com deficiência. Pessoas com deficiências têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental ou intelectual. Bota em tela cheia que eu não tô vendo nada. A gente já pega aqui, viu? E também sensorial, que podem obstruir a participação plena e também efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É bom, Sheila, a gente lembrar aqui que a deficiência em si não vai impedir em algumas situações da pessoa trabalhar, realizar algumas situações no dia a dia, mas que pode limitar, não é isso? Verdade, Dezica. E mais importante do que isso é você lembrar que o dia é hoje dia de luta, até de conscientização dos direitos das pessoas com a deficiência. Por que a gente diz isso, Dezica? Porque eu mesmo, quando eu fui ler a legislação e fui entender um pouco sobre os direitos do PCD, da pessoa com a deficiência, eu fiquei surpresa da quantidade de benefícios e tem coisas que são recentes e eu garanto que tem muitas pessoas aí que pode ter o direito a esse tipo de benefício e desconhecia. Porque eu, no meu universo tributário, eu tinha ciência de vários outros benefícios sociais para essas pessoas, né? E até trabalhista mesmo, que são excelentes benefícios, porque, Dezica, é uma luta de inserção. Porque o que nós estamos falando aqui são pessoas que têm capacidade de trabalhar, porém com limitações. Então, essas pessoas queriam trabalhar, precisavam trabalhar e não tinha mercado de trabalho para elas, por vários preconceitos. Poxa, como é que eu vou colocar uma pessoa cadeirante, por exemplo, para trabalhar na minha empresa? Né? Como é que eu boto uma pessoa que não tem um braço para trabalhar na minha empresa? Como é que eu boto uma pessoa com outros sintomas, que só vive doente, que está doente o tempo todo, que não aguenta, porque o problema é seríssimo. Então, assim, são vários problemas, algumas deficiências que geram esse benefício, que a legislação ao longo do tempo acompanhou, como, por exemplo, as empresas que têm que ter as vagas para as pessoas com deficiência, como nós temos concursos públicos, como nós temos também possibilidades até quando você tem o laudo de você é uma pessoa com deficiência, você pode reduzir a sua carga horária e também o tempo de contribuição para a Previdência Social e, quiçá, se os estados e o município, a título de regime próprio, também já adequaram, porque tem tempo e contribuição diferenciada. Sheila falou aí com relação a essa contribuição tempo. Quem é PCD se aposenta mais cedo, a gente vai falar sobre isso. Coloca na tela a arte, que exatamente tem diferença dependendo do grau dessa deficiência, né? Isso, Sheila? Porque a gente está falando aqui de algo jurídico, mas quem vai dizer se você é ou não e qual grau são laudos técnicos. E olha, o laudo, quando você vai caracterizar se você é um PCD ou não, ele é um laudo específico e que não é só o médico. Ele é multidisciplinar. É tanto que nem todas as agências do INSS estão aptos para oferecer isso. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês que o número de pessoas com deficiência é muito grande e poucos os que vão atrás desse tipo de benefício. Aí na arte está dizendo que em casos de grau leve, né, deficiência leve, homens se aposentam aos 33 anos e mulheres com 28. Isso daí relacionado ao tempo de contribuição, né? Isso, Sheila? Já. Que é bem abaixo com relação, exatamente, né? Desirê. E aí você vê que vai escalonando pelo grau, né? Se é grave, leve, se não moderado, é. Isso. E tudo isso vai contar realmente na medida em que você tem esses laudos comprovando que esse tempo de contribuição já era com essa deficiência, né? Porque faz muito tempo que vários servidores entraram no sistema ou na empresa por meio dessa
essas cotas, ou então em regime, regime único, ou regime próprio do estado ou do município, que já está contribuindo há um bom tempo. E esse tempo pode ser contado de forma diferenciada. Até o valor da aposentadoria, Desirê, ele é diferenciado. Veio a reforma e não alterou, não conseguiu mexer nesses benefícios para quem é PCD. Aí a gente está mostrando a aposentadoria por tempo de contribuição, mas existe também a aposentadoria por idade, não é isso, Sheila? Exatamente, porque a por idade também há uma redução, né? Você tem mulheres com 55 e homens com 60. Então, já é sim uma grande diferença, tendo, claro, o mínimo de 15 anos de contribuição. Então, já é uma diferença considerável para você. Então, o que serve o programa? A gente aqui, né, Desica, é alertar você, né? Você que está aí, que tem algum tipo de deficiência. Por quê, Desica? Caracterizar, ela não é um rol taxativo, como nós já falamos aqui sobre o direito, por exemplo, da isenção de imposto de renda, que tem que ser, só tem direito aquelas pessoas que estão ali no rol, quem tem neoplasia maligna, quem tem cardiopatia. Bem especificado, né? Isso, e está lá, não é exemplificativo, é taxativo para o caso de isenção de imposto de renda. O Estado também quis fazer isso para a redução na compra do veículo, né? Que é uma isenção que se tem para a compra de veículo para quem é PCD também. Eles tentaram colocar uma lista taxativa que também não vai caracterizar o grau, gente, é o grau de barreira que você tem que enfrentar ao longo do seu dia a dia para ter e para exercer as mesmas atividades que uma pessoa sem o problema, ela resolveria. Para você ter uma ideia, o laudo, Desica, para fazer isso, a perícia, pergunta, você cozinha só? Você tem autonomia ou não, né, Sheila? Exato, porque as doenças, elas são nesses 3 níveis. Intelectual, ele pode ser mental, como ele pode ser sensorial. Eu sou surda, eu sou 100% surda, de um ouvido eu já não ouço. Eu sou uma pessoa com PCD. E qual é o grau disso? Eu trabalho, eu tenho as minhas atividades, mas as barreiras que eu tenho que enfrentar por ter essa deficiência não é comum. Então, eu tenho que ter esses benefícios. Então, eu consigo me enquadrar nesses benefícios. Sheila, chegou uma dúvida da Damiana, lá do Hernani Sátiro. Um beijo, Damiana. Ela adivinhou que a gente ia entrar nessas questões de linha de crédito, outros benefícios. Ela quer saber se a pessoa com deficiência tem algum direito na compra de imóvel financiado. Se existe algum desconto ou até mesmo juros mais baixos, Sheila? Tem sim. A Caixa Econômica oferece sim no programa Casa Amarela, Verde Amarela, né? Então, para quem tem membro da família, né? Um membro da família tem é uma pessoa com deficiência, você tem, por exemplo, chega até R$50 mil para reforma e com a taxa de juros de 4,5, exatamente, para usar para adaptação, para mim, uma coisa. E com taxa bem melhor do que o mercado. Então, são vários outros benefícios em relação aos juros, nesse caso específico, para financiamento. E existem outras linhas de crédito em alguns bancos específicos, tá? No Banco do Brasil existe uma linha específica também para a pessoa com deficiência. Então, existe sim no mercado. A grande questão, volto a lhe dizer, nós temos também vaga de trânsito, vários outros benefícios. Então, como é que eu consigo provar isso? Já começa aí, o próprio Detran, com todos os laudos, indo e adquirindo isso, provando o seu grau de incapacidade diante dessas barreiras de exercer a sua atividade no dia a dia. E Sheila mandou para mim hoje mais cedo sobre esse assunto, deixa eu fazer a colinha aqui, né? Ela falou desses R$50 mil para reforma ou adaptação do imóvel e o crédito se limita a 80% do orçamento apresentado. E a taxa de juros de 4,% ao ano, né, Sheila? Entendeu? Então, é diferenciado. Então, você precisa ter essa segurança, essa prova de que você é, né, um PCD até tanto serve para quem é jovem, que tem essas deficiências, que está na busca do mercado. Você precisa desse laudo, tá? Dos órgãos que o nosso estado aqui, por exemplo, o nosso município tem. Você precisa desses laudos para poder até se inscrever em concurso, porque tem vagas diferenciadas para concurso, para a universidade, então tem as vagas diferenciadas. Então, é importante. E eu preciso fazer aqui, antes de começar as dúvidas, Desica, é que o que nós estamos falando é pessoa com deficiência, são pessoas que têm capacidade de trabalhar. Nós não estamos falando de pessoas que precisam, por exemplo, adolescentes, crianças que não têm capacidade
possibilidade de trabalhar. É bom, Sheila, até você diferenciar, porque até eu ia dizer, Sheila, mas por exemplo, eu conheço uma prima que ela nasceu com a deficiência nos pés e ela conseguiu uma aposentadoria ainda quando era criança. Que não é normalmente, Desica, não é uma aposentadoria. Tá. Aí é o que a gente chama que é um benefício social. Perfeito. Tá? É um benefício social e a pessoa não precisa ser necessariamente um beneficiário do INSS, um assegurado do INSS. Tá? Ele é por conta não do precisa regime. ter tempo de contribuição, não, nem nada, exatamente. Né? Porque normalmente a criança, e ele recebe o BPC, que é por meio da lei, que a gente chama da lei, que chama a LOAS, né? Então, é outro tipo de benefício, é um benefício aqui assistencial. Tá? Não é o que a gente está falando aqui, é o caso da pessoa com deficiência, que ou está ingressando no mercado de trabalho e precisa de condições específicas, de tempo diferenciado, horário diferenciado, às vezes até para trabalhar. Então, a gente que tem problema com ruído, então, várias situações. Mas é muito caso a caso, de acordo com a doença ou problema de saúde que você tem. E a gente falou muito bem que é a longo prazo. A longo prazo para o INSS é um tipo de problema de saúde. A longo prazo, por exemplo, 2 anos, mínimo de 2 anos, já é considerado, sim, uma pessoa com deficiência. E é importante a gente reforçar aqui, né, que hoje é o dia da luta da pessoa com deficiência, para as pessoas também pensarem em situações de oferecer mais condições delas circularem, que muitas vezes, né, Sheila, a gente chega nos lugares... Políticas públicas. É uma rampa que você deixa o carro na frente, que você não está preocupado se um cadeirante vai precisar passar por lá, que vai ter dificuldade de mobilidade, coisas desse tipo, porque a gente não pensa, né, Sheila? Você é uma coisa que eu acho comum e eu já vejo demais, vários prédios já tem o rebaixamento para uma cadeira de roda. Mas eu sei quantas vezes você passa, tem um carro estacionado ali. Então, assim, é uma falta de consciência coletiva. Então, serve também para isso, para alertar as pessoas de que a pessoa com deficiência, ela quer movimentar, ela tem o direito de ir e vir, de se sustentar, mas ela precisa de condições, que é isso que o Estado chega junto com políticas públicas, por meio de legislação, que nós temos legislações específicas, onde obrigam alguns órgãos ou as construções civis a se adequar, a fazer já adaptada de acordo à legislação mesmo de cada município. Então, faz toda a diferença esse conhecimento. Sheila, o Fábio mandou aqui uma pergunta que eu acho que ele está achando que PCD, ele está perguntando assim, tem um direito a PCD? Vamos lá. Ele disse que teve uma meningite goencefalite, não sei se é isso o termo, e ele ficou com sequelas motoras na cabeça. Ele teve uma espécie de AVC. Ele gostaria de saber se tem o direito a PCD. Gente, lembrando que o termo PCD é pessoa com deficiência, não é um benefício nem nada do tipo. Aí é o BPC, que é um benefício social para pessoas que o núcleo familiar, né, somando ali a renda, não chega a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Aí é um benefício assistencial, você não tem que contribuir. Normalmente as pessoas não contribuem porque a questão financeira realmente é de baixa renda. O que nós estamos falando são de pessoas que estão no mercado que, por exemplo, se você é um trabalhador, você era um beneficiário do INSS, do regime geral, e você teve esse problema de saúde e você teve sim, perdeu, tirou licença muitas vezes, está recebendo auxílio, né? Mas o seu rendimento, essa sua doença lhe provocou uma deficiência, uma dificuldade permanente, tá? Para você realizar suas tarefas. Aí sim, você vai poder sim contribuir com menos tempo, você pode ter redução da carga e da jornada de trabalho. Tudo isso é um direito da pessoa portadora, a pessoa com a deficiência. Sim. Então, se você tem isso, você consegue um laudo, vai ter vários benefícios que você pode conseguir, tipo a aposentadoria por tempo de serviço bem mais reduzida, como também a de idade. E hoje, né, a gente tá falando desse assunto, mas a gente também tá no Setembro Verde, que trata sobre capacitismo, que a gente tem muitos, né? Então, esse mês ainda, a gente vai trazer uma reportagem bem bacana, esclarecendo termos que a gente usa de forma errada, ou por pensar que alguém que tem deficiência é um incapaz, que não pode fazer algo, a gente vai te mostrar que não é nada disso. Vai ser uma reportagem bem legal. A última pergunta pra gente finalizar, Sheila, o Roger, ele diz o seguinte, quer saber se o PCD também tem direito a desconto ou isenção de IPVA e licenciamento do Detran. Eu sei que você ama esse tema. Sim, amo, sim, tem direito. Até porque é uma conquista já bem antiga. No nosso estado da Paraíba, por exemplo, essa conquista, ela foi ampliada, eu acredito que deve ter no máximo 6 anos, para
aquelas pessoas que têm, tipo, autismo. Não sou eu que vou estar guiando o carro, tá? Não sou eu que vou guiar o carro, é o meu pai, é minha mãe, é um irmão, mas eu tenho o direito. Então, foi ampliado. Então, a pessoa com deficiência tem, sim, direito à compra, como também tem outros direitos. Volto a lhe dizer, tem medicamentos que, se você leva a sua carteira, se você leva o atestado que você é uma pessoa com deficiência, né, no CRAS, tem vários órgãos, gente, vocês têm que buscar isso, que te possibilita ter vários benefícios, incluindo realmente a questão de redução de horas na jornada de trabalho, contribuição previdenciária e a sua aposentadoria. Ó, essas foram só algumas informações, mas vai lá no Instagram de Sheila, @Sheila_Sodré. Quando o assunto é relacionado a tributos, meu amor, ela enlouquece, ela ama e ela sempre traz informações bem valiosas. Então tá aí o Instagram dela na tela, não deixa de acompanhar essa maravilhosa, e mais tarde tem postagem sobre isso lá, né, Sheila? Com certeza, vamos colocar esse vídeo lá. E a gente vai estar fazendo live, Desirê, porque eu percebi que tem muita gente que realmente poderia ter já exigido a sua aposentadoria, porque o cálculo do valor é muito maior, até mesmo do que para outras situações. Ó, Sheila, vamos mudar de assunto agora, que eu sei que você é uma apaixonada por café. Opa, fale não! Teu café é daquele forte e amargo, é aquele mais fraquinho que vai